Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar sobre o caso de Anneliese Michel, que é o caso de uma moça de 23 anos, alemã, que desencarnou em 1976 depois de passar por 67 sessões de exorcismo. Foi um caso que até inspirou o filme, não sei se vocês tiveram coragem de assistir, mas um dos filmes aí mais emblemáticos, né, nesse tema assim de terror, que é O Exorcismo de Emily Rose, que também é um filme assim bem tenso, né? Eu assisti, não recomendo, mas eu sempre gostei muito de filmes de terror. Estranho, né? Suspeito. Mas esse caso, ele envolve muitas coisas, envolve essa questão espiritual, né? E também envolveu polícia, porque, segundo as autoridades, o desencarne dessa moça foi provocado, né, por negligência, poderia ter sido evitado com até uma semana antes ali, se pelo menos tivessem dado comida para a menina. A gente já vai entender mais um pouquinho esse caso. É, assim, um conteúdo sensível, então se você tem medo, se você não gosta de coisas, assim, pesadas, sobrenaturais, então não recomendo que assista. Mas se você for curioso ou tiver coragem de assistir, vamos ficar aqui comigo, que a gente já vai entender um pouquinho mais dessa história. Mas antes, já vou pedindo para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tem um link aqui embaixo também com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas que eu ofereço e valores, e conseguem agendar por lá também. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no contato que eu deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso caso de hoje. Muito provavelmente ele vai ficar um pouquinho longo, então vamos ter paciência. Coloca aí o seu fone de ouvido, pega a pipoca e vamos lá. Anneliese Michel era uma menina alemã que vivia com seu pai, Joseph, sua mãe, Anna, e 3 irmãs mais novas. Ela vinha de uma família católica, né, que era muito devota, que ia ali à igreja pelo menos umas 2 vezes na semana. Durante a infância ela era uma criança muito fraca, magra, que ficava doente com muita facilidade. Inclusive as pessoas à sua volta, né, a vizinhança, a escola, se perguntava qual era o motivo disso, né, dela ficar doente com tanta facilidade, ser tão magrinha. Conforme ela foi crescendo, né, ali na sua adolescência, ela continuava doente, mas ela ficou mais sociável, né? Era descrita como uma menina alegre, piadista, comunicativa, participativa, né, e com ótimas notas também. E durante seu tempo livre, ela gostava de tocar acordeão. Assim, era uma criança, nem uma jovem aparentemente normal até aí. No final de 1968, ela desmaiou na escola e teve sua primeira convulsão. Foi descrito que ela acordou naquela noite com uma pressão muito forte no seu abdômen, é como se fosse uma força mesmo que a prendia na cama, não deixava ela sair ou levantar. Isso hoje em dia a gente chamaria, né, de paralisia do sono. Acontece muito que a pessoa tá ali dormindo, ela acorda, mas não consegue se mexer. E, segundo contam, essa força foi tão grande que ela acabou urinando, né, ali naquele momento. Ela não conseguia se mexer, não conseguia falar, né, nem gritar ali para chamar a família. Ela acreditou que ela iria desencarnar ali naquele momento. Isso durou cerca de 15 minutos, porém ela só recobrou a consciência, né? Eu não sei se ela acabou apagando ali dormindo, mas ela só recobrou a sua consciência no dia seguinte. E como isso não aconteceu mais, né? Foi até então aquela única vez, ela acabou não procurando o médico. Até que em 1969 ela teve outra convulsão, até que seus pais resolveram levá-la ao médico, né? Ela foi encaminhada para um neurologista que acabou fazendo exames ali que não conseguiu identificar nada, né? Acabou não dando em nada os exames. Porém, de acordo com o que ela tinha relatado, né, com o que a família relatou,
dos episódios que ela tinha sofrido, né? Como que aconteceu, o médico diagnosticou ela com epilepsia. Ele disse que era epilepsia total, do tipo ataque epilético, ou, como eles chamavam na época, né, de o grande mal. Segundo o que dizem, essa questão, né, do médico ter dito que era o grande mal, foi algo que deixou ali no subconsciente dela para que ela acreditasse lá na frente que ela estava sendo possuída, mas só tô me adiantando aqui um pouquinho para vocês pegarem essa questão que foi usada também depois. E no caso ele disse que esse tipo era a mais grave. Mais ou menos na mesma época, ela precisou fazer cirurgia, né, retirar as amígdalas e depois, né, no pós-operatório, ela acabou contraindo uma pneumonia. Então ela precisou ficar internada no hospital, né? E durante esse período os médicos disseram que ela ficava muito solitária, né? Começou a apresentar problemas cardíacos, circulatórios, inclusive pensamentos ali de tirar a sua vida. Em 1970, ela teve outra convulsão. E os residentes ali do hospital resolveram se juntar e fazer uma oração por ela. E alguns pacientes, né, relataram que durante a prece, os olhos dela começaram a ficar, né, mais escuros e a mão ficar como se fosse assim uma garra. Depois, quando ela estava rezando o rosário, ela viu um rosto enorme ali que chamam da face do diabo, do demônio, enfim. E aí, depois desses episódios, ela começou a ficar assustada, né, achando que tinha algo ali bem ruim acontecendo com ela. Em agosto de 1970, ela foi para casa, né, teve alta. Porém, a sua família começou a notar, assim, um comportamento estranho, diferente, né? Depois que ela voltou, que ela estava mais agressiva, assim, se comportava de forma estranha e principalmente à noite. E como por causa da internação, ela ficou quase um ano fora da escola, quando ela voltou, os seus amigos já tinham se formado, então ela ficou ainda mais solitária, né? E deprimida. E aí as notas caíram também. E como ela começou a ficar dessa forma, né, deprimida, triste, né, se sentindo mal, eles começaram a acreditar que era efeito colateral do remédio que ela tomava, né, para convulsão. Esse remédio acabou sendo trocado. Em 1972, ela teve outro episódio de convulsão e o remédio foi trocado novamente. E depois eles começaram a observar vários efeitos colaterais, né, como desmaios, alucinações também. Ela se queixava muito de odores ruins, sabe, no ambiente, mas que só ela sentia, né, ninguém nunca sentia nada. E ela começou a apresentar aversão a qualquer coisa religiosa, cruz, imagens, igreja, assim, essas coisas. E a sua mãe testemunhou quando ela passou, assim, em frente à imagem da Virgem Maria, o mesmo fato que havia acontecido lá, né, quando ela estava internada, olhos escurecendo, mão feito garra, né? Então a mãe dela observou isso. Em outro momento, seu pai a levou a um santuário, mas ela simplesmente disse que não conseguia ficar ali, porque ela disse que o chão que ela estava pisando parecia que estava pegando fogo, estava muito quente. E também ela não conseguia olhar diretamente para imagens, né, de santos. Então ela e o pai voltaram para casa, né, de ônibus. Mas no meio do caminho, o pai relata que a voz dela mudou, ela arrebentou um rosário e começou a exalar um cheiro muito forte, muito ruim, que até os outros passageiros acabaram sentindo. Então ela começou a dizer que estava vendo faces horríveis e que o próprio, né, estava dentro dela. E começou a falar essas coisas assim, né, que logo haveria um julgamento de fogo para todos, começando ali a amaldiçoar todo mundo, coisas características, né. E aí os pais resolveram, depois de tudo isso, enfim, procurar
ajuda da igreja. Mas a gente tem uma ideia errada, talvez até pelos próprios filmes, né? Essas coisas que a gente vê aí em televisão, que é simplesmente o padre vai lá, tem alguém aí que tá possuído, eu vou lá, vou passar uma água benta, vou fazer o exorcismo e pronto, tá livre. Mas não é bem assim que funciona. É até bem difícil para a igreja aceitar fazer um exorcismo, porque precisa de prova, né? Que a pessoa de fato tá possuída ali. E não é coisa de, sei lá, esquizofrenia, doença mesmo, né? Coisas relacionadas à saúde. Precisa ter vários fatores ali que levem a igreja a acreditar que essa pessoa de fato tem algo espiritual ali. E ainda assim é difícil deles aceitarem fazer um exorcismo. Então, o padre deve ver tudo isso antes, para ele acreditar que se trata de algo espiritual. Depois ele deve pedir autorização ao bispo, que vai pedir provas de que realmente se trata disso. Depois ele vai dar aprovação para depois acontecer, entende? E assim, muito resumidamente, né? Obviamente que não é tão simples assim. Então são coisas principais, assim, tipo falar línguas extintas ou desconhecidas, assuntos sobre coisas que a pessoa desconheceria, né? Exemplo, falar alguma coisa ali da vida pessoal do padre ou das pessoas em volta que não teria como aquela pessoa saber. Força, né? Que seja uma coisa assim estranha pro corpo da pessoa, tipo uma menina fraca, frágil, fazer coisas absurdas, sabe? Levantar coisas do dobro do tamanho dela. Então, coisas desse tipo assim que seria uma prova de que de fato é algo espiritual e não é apenas, né, delírio da cabeça dela. Mas em primeiro momento que os familiares foram até a igreja, eles não acreditavam que se tratava de algo espiritual e aconselhou a família a procurarem outro médico. Então ela foi, visitou outro médico que substituiu novamente os medicamentos dela. Então, assim, vendo que não tinha jeito, que de fato o problema dela, assim, né, eles acreditavam que o problema dela não era físico, que nada adiantava, não resolvia o problema dela. Então, eles resolveram deixar para lá e procurar novamente a ajuda do padre, até que um padre aceitou fazer o exorcismo, né? Acreditou que se tratava de algo espiritual. Então, o padre começou a visitá-la regularmente, fazer preces ali, orações com ela, abençoá-la, né? Mas o estado dela começou a piorar, ela parou de comer, né, de se alimentar, também não bebia água, não dormia, gritava, ficava agressiva, comia insetos, começou a andar nua pela casa, comia carvão, agredia as pessoas que se aproximavam dela, né? Começou a destruir objetos religiosos, né? Imagens, essas coisas assim, quebrar. Eles relataram que ela começava a correr pela casa numa velocidade altíssima e começou a apresentar também força sobre-humana, né? Chegando a jogar uma das irmãs para longe, sem fazer nenhuma força. E lembrando que uma pessoa que não estava comendo. A família já estava assustada o suficiente, né? Mas tudo piorou quando ela começou a relatar que estava vendo pessoas desencarnadas da família, além de ter aparecido ali várias feridas nas suas mãos, pés. Então o padre começou ali, né, a fazer uma sessão com ela e ela começou a ficar alterada, né? Colocou ela ali em estado hipnótico e perguntou qual era o nome, né? E ela disse com a voz alterada que era Judas. E esse era um dos espíritos que diziam ter, né, no corpo de Anneliese. Dizia que tinha Judas, que tinha aquele, né, o bigode lá da Alemanha. Mas até então o exorcismo oficial só foi começar a acontecer em 75, que foi quando o padre entrou em contato com o bispo, né? E o bispo autorizou que fosse feito o exorcismo, então, né? Foi isso que começou a acontecer. As sessões duravam ali cerca de 4 horas, então assim, ela ficava muito agressiva, sabe? Se mordia, xingava ali as pessoas em volta.
Gente, não é fácil, né? Principalmente, imagina essa situação toda acontecendo ali 4 horas seguidas, né? E acabou durando 10 meses essas sessões, né, de exorcismo. Como falei para vocês, ao todo foram 67 sessões. A partir da segunda sessão, eles começaram a gravar, né? Gravar o áudio. Não sei se tem imagens também com relação a isso, né? Se eles gravavam todas as sessões de filmagem e áudio. Até que em 30 de julho de 1976 foi a sua última sessão, né? Que ela já estava muito debilitada. Parecia que estava tudo bem. Pelo que dizem, ela pediu absolvição ao padre, que concedeu. Então, pelo que dizem, parece que, né, que ela estava livre. Mas eles sabiam, né? Inclusive, ela tinha dito que a única forma de ficar tudo bem, né? Enfim, era que ela partisse. Só assim os espíritos iam deixá-la. E foi o que aconteceu no dia seguinte, no dia 1º de julho. Eles encontraram ela sem vida. Mas na autópsia eles disseram que ela tinha desencarnado de fome e desnutrição, porque obviamente ela se negava a comer, né? E, enfim, a família também não fez nada a respeito disso. Alguns relatos dizem que, apesar disso, seus órgãos internos estavam intactos, seu cérebro também, que deveria ter alguma anomalia devido aos ataques, né? Mas até aí não sei, não se sabe se é verdade. Mas em abril de 1978, os pais e os padres foram acusados de negligência, porque eles disseram que era óbvio, né, que eles não poderiam ter feito aquilo, que era questão de saúde, que a menina não estava se alimentando, que eles deveriam ter ido ao médico e pelo menos que a menina tivesse, né, comendo, que uma semana ali se alimentando já seria o suficiente para que ela não desencarnasse. Até uma semana antes, né, de tudo acontecer, se ela começasse a se alimentar, né, regularmente, se hidratar, né, beber água, que isso teria sido evitado. Durante o julgamento, 3 especialistas testemunharam, especialistas médicos, que concluíram que ela sofria de psicose delirante associada à epilepsia e agravada pelo ritual, né, de exorcismo. E que, muito provavelmente, se ela tivesse sido tratada, né, tivesse recebido auxílio médico e tivesse se alimentado, ela ainda estaria viva. Então foi uma coisa que poderia ter sido evitada. E a defesa alegou, né, que os pais só recorreram à igreja, né, à religião, porque a medicina não dava jeito, que eles tentaram várias vezes. Ela foi medicada várias vezes e nada resolveu. Inclusive, eles tentaram usar os áudios, né, as gravações dos exorcismos ali, inclusive tem áudios disponíveis e nunca é recomendado, né, que vocês assistam. Em que, gente, de fato é bem estranho, né, as vozes que ela fazia, enfim, falando assim em outras línguas mesmo. Inclusive, tem gente que diz que tem até segunda voz ali na fala dela. Então, todos foram ali condenados, né, a prisão e pagamento de multa, porém a pena deles foi suspensa porque eram réus primários. E os pais, eles, segundo, eu acredito até que uma lei que existe na Alemanha tem isso, que a pessoa fica livre porque eles já teriam sofrido demais, né, com tudo que aconteceu com a filha. Então, é isso, né, de fato, ninguém ficou preso mesmo. E os padres acabaram sendo ali suspensos das suas funções, né? Mas depois desse caso da Anneliese, muitas coisas mudaram. Regras de exorcismo mudaram na igreja. Foi até reduzido, assim, o número, sabe, de exorcismo e
realmente mudou muita coisa. A gente acabou atingindo aí o limite de gravação, como eu já imaginava, que iria ficar um pouco longo. Mas continuando aqui, o que a gente precisa saber, né, ver nesse caso? Primeiramente, se ela tinha de fato apenas uma questão de saúde, porque a gente sabe que questões espirituais influenciam bastante na saúde também. Eu de fato não sou capaz de opinar, porque ao meu ver, claramente, essa moça tinha questões de saúde, assim, muito sérias, mas eu também não duvido da parte espiritual, então fica muito difícil, né, da gente saber ao certo. Mas vamos lá, vamos ver, fazer uma tiragem inicial aqui pra gente ver se a gente consegue entender o que aconteceu de fato com essa moça, né? É uma questão tensa, né? Não só um assunto tenso, mas um caso tenso, energia, né? Bem tensa. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos tentar entender o que aconteceu com essa moça. Pode ter acontecido de fato com ela. Gente, complicado, assim, muito complicado. Por quê? Começa pela época, né? Eu sempre falo assim, às vezes, a missão da pessoa é começar alguma coisa, né? Como eu falei pra vocês, depois do que aconteceu com ela, muita coisa mudou, principalmente com relação a isso, a exorcismo. Tem gente que vem de fato com esse tipo de missão, né? Vamos colocar assim, de prova, né? Que vem como uma missão, principalmente com a espiritualidade, com a humanidade, né? Para provar que o espiritual de fato existe, isso, obviamente, lá atrás. Basicamente, quando começou a ser mais falado sobre isso, quando várias coisas estavam, né, se movimentando e muitas pessoas que sofreram com isso, sofrem, né, na verdade, são mais, na verdade, um instrumento para mostrar que existe o mal, que o mal tá aí, né, infelizmente. E a época, a família, a forma que a situação foi levada, nada colaborou, né, com relação a essa questão dessa moça.
Ah, Jéssica, mas você tá querendo dizer que ela não estava possuída mesmo? A gente vai chegar lá. Eu vejo a influência da família sendo muito grande com relação a isso, sabe? É a crença que a família já tinha disso. E não era nada com relação à saúde e que era, sim, espiritual. O que levou ela a acreditar também, né? E o que eu falei pra vocês lá no início, eu não me lembro se eu comentei depois sobre isso, é que as pessoas, pelo médico ter falado essa questão do grande mal, as pessoas dizem que isso pode ter influenciado, né, para que ela ligasse algo espiritual e daí desencadeasse alguma coisa. Ao psicológico dela, né, o mental, que fez ela acreditar que ela estaria possuída. Mas essa moça, ela tinha, sim, doenças, tinha questões sérias psicológicas mesmo. Ela tinha questões de saúde muito sérias, de fato. E o erro começou com a medicação. Eu não sei se não era para ter medicado ou se era a medicação errada, mas tudo começou daí, com relação às questões psicológicas dela, mesmo assim, mental. Porque provavelmente ela estava com a saúde abalada, mas até então, psicologicamente, emocionalmente, ela estava de boa. E o que piorou o psicológico dela foi o remédio. Eu não vejo nem que ela sempre teve questões psicológicas, problemas psicológicos que levasse a paranoia, assim, essas, né, questões que disseram que ela tinha mentais. Mas eu digo que isso foi causado. Suponho que seja por conta do remédio, da medicação, tá? Que de fato não foi, ou não era para ter sido dada, ou foi dada de forma errada. Como eu falei, era tudo muito assim precário na época, né? A gente está em constante evolução e a saúde psiquiátrica hoje em dia já não é uma coisa assim 100% estável e maravilhoso, 100% certo, ainda tá em evolução. Imagina naquela época, né? Não faz tanto tempo assim, mas com relação a isso, sim, tem grande influência. Eu vejo que começou daí, sabe? Ela tinha questões, sim, de saúde, mas o emocional, o mental foi piorando. Primeiro com a influência de remédio e depois como a família viu a situação, acreditou que fosse de fato algo espiritual, né? E ela acreditou nisso. Mas significa que não tinha? Não. Eu acredito que, como eu sempre falo para vocês, o quebra-cabeças, né? Foram um monte de pecinhas aí que se juntaram para dar no que deu. Por quê? Vocês sabem que eu falo que tem coisas que a gente atrai. Então, muito provavelmente, você imagina alguém que está mentalmente instável, abalada psicologicamente, emocionalmente, e todo mundo acreditando que aquilo vai ter sim espíritos que vão se aproveitar daquela situação. Eu não diria demônios, não acredito, mas espíritos trevosos, sim, muito provavelmente se aproveitaram da situação dela. E aí a gente entra na situação kármica. Gente, eu sei que é complicado de entender, porque, como eu falei, são várias coisas que vão desencadeando, porque não é uma coisa só. Eu não posso simplesmente chegar aqui para falar para vocês, ela tinha problema psicológico e atraiu o encosto, mas não é só isso. Tem questões kármicas também, como eu falei para vocês, tem gente que vem com esse
karma com essa missão, né, espiritual, e pode ter sido sim uma coisa que ela se propôs a passar. Não diretamente, sempre tem uma outra possibilidade, alguns caminhos. Eu vejo que essa moça era médium, muito provavelmente, sim, até dom de sacerdócio, aí para ser uma sacerdotisa, né? Trabalhar com espiritualidade, mas acredito que as coisas até se desenvolveram para essas questões psicológicas justamente pela questão mediúnica. Se tem gente que não sabe lidar com isso hoje em dia, imagine, né, antes. E, gente, pode ter certeza, a maioria dos médiuns ou quem tem missão com a espiritualidade, quem tem que trabalhar para a espiritualidade, em algum momento, se desviou do caminho, seguiu um caminho diferente, em algum momento essa pessoa vai se sentir vazia, vai ter quadro até de depressão, ansiedade, questões psicológicas, entra em parafuso total, tá? Então, assim, é uma junção de fatores. E aí você imagina alguém, uma pessoa médium com tanto potencial assim com relação ao espiritual. Todos nós somos médios, todos nós temos ectoplasma, por exemplo, mas os médiuns que vieram para trabalho, que tem isso mais desenvolvido, né? Como que eu posso dizer? Aflorado, né? É como se a gente vibrasse mais energia, eu vou falar dessa forma para vocês entenderem. E quando não é trabalhado, quando essa energia não é movimentada, que é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, por mais que não seja diretamente, eu estou fazendo isso, eu estou lendo as cartas, eu estou movimentando, quando eu estou numa consulta, eu estou, né, doando aquela energia para a pessoa que está se consultando comigo, a gente movimenta. Quando não, quando a pessoa é médium, tem tanta energia que está acumulada, ela só vai atrair, porque ela é um prato cheio. É como se fosse assim um imã maior do que todo mundo é, do que as pessoas normais são, né? Que não tem a mediunidade tão aflorada. Então ela atrai muito mais de espírito negativo para perto dela, para se alimentar daquela energia. E aí você pensa, junta isso com uma pessoa que está mentalmente assim, total, instável, em desequilíbrio, só vibrando coisa ruim e, nossa, assim, no estado que ela estava. E além disso, ainda atraindo esse tipo de espírito, assim, é a receita, né?